Achei que só a Hannah Montana podia ter o melhor dos dois mundos, mas eu tive também. Morar em casa de família não é uma das opções de acomodação para quem faz work and travel, mas eu morei em uma, e é exatamente isso que eu vim contar pra vocês hoje. Roda a vinheta! Existem alguns programas de intercâmbio que te possibilitam morar em casa de família, só que o work and travel não é um deles. Geralmente tem duas opções de acomodação. Ou o teu empregador oferece acomodação, ou tem que procurar por fora. E quando eu digo procurar por fora, eu digo procurar mesmo. Eu escolhi um empregador que não oferecia acomodação e eu tava bem louca na internet atrás de um lugar pra ficar. Podia ser um apartamento, podia ser uma casa dividida entre 20 pessoas, podia ser qualquer coisa. Eu só queria um lugar pra ficar. Então eu procurei em todos os sites possíveis e eu tava em todos os grupos existentes também. Tirando que eu fui pra uma cidade muito cara, então o pouco que tinha era muito caro. Inclusive, alguns intercambistas cogitavam morar em Salt Lake City, que é perto e, por ser uma cidade maior, tem mais opções e também é bem mais barato. Inclusive, eu tava em um grupo de pessoas que estavam procurando lugar pra ficar em Salt Lake, porque eu, particularmente, já não tava mais acreditando muito em Park City. Até que um dia aconteceu uma situação muito estranha, porém maravilhosa. Eu recebi uma mensagem de uma menina brasileira que eu não conhecia, e ela disse que tinha me achado em um grupo e que viu que eu também tava procurando um lugar pra ficar em Park City. E aí ela começou a me fazer umas perguntas, perguntando o que eu gostava de fazer, quais eram meus interesses, enfim. E eu respondi, meio desconfiada. Até que ela me disse que, na verdade, ela tinha conseguido um quarto na casa de uma família e que ela tava procurando alguém pra dividir esse quarto com ela, mas ela não queria dividir esse quarto com qualquer pessoa. Então ela queria alguém que tivesse interesses parecidos com os dela e que fosse mais do que só uma colega de quarto que tu é obrigada a aturar. Cara, eu não acreditei. Tava bom demais pra ser verdade. Só que era real. Inclusive, o mais estranho dessa história é que essa menina acabou não indo pro intercâmbio. Então, assim, eu realmente acho que foi um anjo que apareceu na minha vida, porque não tem outra explicação. E aí eu entrei em contato com essa família e eu aluguei um quarto na casa deles. A princípio, eles iam alugar só pra 2 pessoas, mas acabou que nós éramos em 5. Só que a casa era muito grande, ela tinha 2 andares. O primeiro andar, que na verdade era como se fosse um basement, um porão. O segundo andar, que era o andar principal, que era onde a família morava e onde ficava a entrada principal. Porém, eles usavam a porta da garagem, que dava onde a gente morava. Então a gente meio que usava tudo a mesma porta. Só que o basement que a gente morava era como se fosse uma casa à parte, porque tinha absolutamente tudo. Tinha sala, tinha TV, tinha uma mesa de ping-pong, tinha 2 quartos, tinha um banheiro, tinha micro-ondas, tinha 2 geladeiras. Na verdade, era uma geladeira só que ela comprou mais uma pra gente. Cara, perfeita. E o legal é que, por mais que a gente morasse com essa família, ainda assim a gente tava fazendo work and travel. Então é um programa de intercâmbio bem independente. Tu tem um vínculo com o empregador, mas o resto é por tua conta. Então a gente tinha um contrato de aluguel com essa família e a gente podia simplesmente viver a nossa vida mesmo morando na casa deles. Não era aquela situação de tu ter que morar com a família, respeitar as regras deles, ter hora pra voltar pra casa. Não! Claro que tinha que ter respeito, né? O mínimo do mínimo do mínimo do mínimo pra se viver em sociedade. Tirando que ela foi nos buscar no aeroporto quando a gente chegou, ela nos ensinou tudo, mostrou todas as linhas de ônibus, como tudo funcionava, onde ficavam as lojas, onde a gente tinha que ir, enfim, tudo. Então assim, comecei meu work and travel meio mimada, não vou negar. E era muito legal porque eles nos tratavam como família. Então no Natal, por exemplo, ela esperou todas nós chegar em casa depois do trabalho pra fazer uma ceia com todo mundo e todo mundo poder jantar junto. E eles são muito abertos, então a gente conversava muito, ria muito, a gente dançou, ABBA, Taylor Swift, foi maravilhoso. E toda vez que eles faziam janta ou faziam algo diferente, eles sempre deixavam um potinho pra cada uma em cima da nossa mesa. Inclusive, uma das meninas era vegetariana e eles sempre faziam ou tinham alguma opção vegetariana pra ela também. Eles realmente queriam nos incluir o máximo possível. Eu também viajei no meio do meu programa e o host dad, ele é piloto, então ele tava sempre no aeroporto. Então no dia que a gente voltou de viagem, coincidentemente ele também tava voltando de viagem e ele nos levou pra casa. Claro que não custava pra ele dar uma carona pra gente até em casa, mas não era obrigação dele, sempre bom lembrar isso. Então assim, eu sempre fui muito grata pela oportunidade que eu tava tendo e por poder não só ter um lugar bom pra morar, mas também poder conviver com pessoas maravilhosas. A minha relação com as meninas também era boa no geral. Claro que dava um problema de convivência aqui, outro ali, uma coisa que eu não gostava aqui, outra ali. Faz parte. Principalmente com 2 delas eu tinha uma relação muito boa. E eu gostava muito de dividir casa com elas, porque, por exemplo, eu lembro de vezes que eu tava em casa fazendo minhas coisas e uma delas chegava e vinha no meu quarto me contar tudo o que tinha acontecido, como é que tinha sido o dia dela, ou pedia pra eu tirar carta de tarô.
Eu tiro carta de tarô também. Então, assim, eu gostava muito dessa proximidade que a gente tinha. Às vezes ficava todo mundo no quarto de uma, conversando, rindo, vendo meme. Elas ficavam usando o Tinder, eu ficava rindo delas, enfim. Era muito legal ter essa interação. E uma preocupação que eu tinha quando eu descobri que eu ia morar em casa de família é se eu ia conseguir ter a experiência real do work and travel, de interagir muito com o intercambista, de ir em festa na casa de alguém, enfim, de viver a doidada se eu quisesse. Sim, eu consegui ter as duas experiências. É por isso que eu digo que eu tive o melhor dos dois mundos. Deus olhou pra mim naquela noite que aquela menina me mandou uma mensagem e falou: vamos dar pra ela a vida de Hannah Montana que ela sempre quis. E sério, muito grata. O melhor de tudo é que as festas nunca podiam ser na minha casa, então eu não precisava me preocupar com sujeira, com bagunça. Eu ficava em casa, tranquila, e ia pra festa na casa dos outros. Tem coisa melhor que isso? Não tem. É que assim, eu gosto de sair, mas eu sou meio velha de espírito, então não ia dar muito certo, sabe? Eu amo muito ter tido essa oportunidade, eu tenho certeza que as coisas acontecem exatamente como elas têm que ser. Eu lembro da host mom. Eu acho meio estranho falar isso, porque a gente nunca foi host family, mas é a forma mais fácil de eu me referir a ela, tá? Eu lembro que quando ela foi se despedir de mim, ela disse que ela nunca me viu como uma intercambista, que eu sempre fui parte da família pra ela, e que a casa dela tava sempre de portas abertas pra mim quando eu quisesse voltar, mesmo que não fosse pra trabalhar. Queria ter dinheiro pra passar minhas férias, assim, em Park City sem responsabilidade, sabe? Brincadeira. Work and travel é absolutamente tudo pra mim, eu não me canso de dizer isso. Mas a gente sempre teve uma relação muito maravilhosa, inclusive ela viajava bastante também. Teve semanas que ela ficou 2, 3 semanas fora e a casa ficou só pra gente. E sempre que ela voltava de viagem, ou sempre que ela descia pra ficar lá com a gente, porque ela gostava muito de ficar com a gente também, ela sempre queria saber o que eu tava fazendo, o que tinha acontecido desde a última vez que a gente conversou, porque ela dizia que eu era entretenimento puro, que a minha vida sempre acontecia alguma coisa doida. É verdade. Mas sério, eu amo muito a relação que a gente construiu. O fato de que a gente realmente podia procurar ela quando precisasse de alguma coisa. Por exemplo, eu precisei de uma pomada antibiótica que eu não ia conseguir comprar nos Estados Unidos sem a receita de um médico. Ela tinha pra me dar. Apenas alguns exemplos, mas ela era muito prestativa, ela era muito generosa, sabe? Ela realmente gostava de ajudar. E um fato aleatório que aconteceu também, que eu queria contar pra vocês, é que o meu contrato de aluguel terminava no dia 15 de março, porque eu tinha o plano de viajar pra outro lugar depois. Só que acabou que os meus planos mudaram, então eu tive que ficar em Park City até o dia 20. Mesmo sem poder trabalhar, eu tinha que ficar mais esses dias na cidade. E aí eu fui falar pra ela, perguntar quanto que ela me cobrava pra ficar esses 5 dias a mais que eu ia precisar. E ela falou que ela não ia me cobrar nada, que ela me considerava parte da família e que ela não conseguiria fazer isso comigo. Inclusive, na semana que eu fui embora, como eu fui a última menina a ir embora, ela me deu uns presentinhos também. Muito fofa. Então, assim, foi uma experiência meio diferente, porque, querendo ou não, o fato de eu morar com eles influenciou em tudo que eu vivi em Park City. Mas eu não me limitei a absolutamente nada por causa disso. Inclusive, eu acho que eu tive um bônus absurdo no final de tudo isso. Eu morava numa casa maravilhosa, super confortável, era um pouquinho isolada, mas eu acho que compensa por todo o resto. Porque o fato de eu ter conhecido essas pessoas, o fato de eu ter morado com as meninas que eu morei, me aproximado das que eu me aproximei, isso tudo fez toda a diferença na minha experiência. E claro que, por mais que o Work and Travel seja um programa que segue a mesma linha, cada um tem a sua experiência e as experiências são muito diferentes e muito individuais. E eu fico muito, muito, muito feliz que a minha tenha sido essa. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações. E claro, se tu tem algum amigo interessado em Work and Travel, manda esse vídeo pra ele. Esse vídeo foi muito especial pra mim porque eu sou grata demais por isso tudo. E se por acaso surgir a oportunidade de vocês no Work and Travel de morar em uma casa de família, só vai. Aproveita que é imersão total. Português nunca nem vi. E eu me despeço, porém voltarei em breve com mais conteúdos de Work and Travel. Até a próxima!